Oi, pessoal, tudo bem? Vamos começar cantando Domínio Próprio, a música que vocês gostam muito. Jesus me fortalece para poder vencer. Ele é minha força para obedecer. Mas estando sem vontade, sem perder a liberdade e a alegria de viver debaixo da sua verdade. Jesus me fortalece para poder vencer. Ele é minha força para obedecer. Mas estando sem vontade, sem perder a liberdade e a alegria de viver debaixo da sua verdade. Quando a mentira, a maldade e a ira vem à porta do meu coração, eu sei o que é certo e o caminho exato. Basta apenas dizer não ao pecado, escolhendo a Jesus. Deixa tudo de lado, dizer sim a Jesus, a Jesus. Dizer sim a Jesus. Jesus me fortalece para poder vencer. Ele é minha força para obedecer. Mas estando sem vontade, sem perder a liberdade e a alegria de viver debaixo da sua verdade. Jesus me fortalece para poder vencer. Ele é minha força para obedecer. Mas estando sem vontade, sem perder a liberdade e a alegria de viver debaixo da sua verdade. Quando a mentira, a maldade e a ira vem à porta do meu coração, eu sei o que é certo e o caminho esperto. Basta apenas dizer não ao pecado, escolhendo a Jesus. Deixa tudo de lado, dizer sim a Jesus, a Jesus. Dizer sim a Jesus. Essa aqui vocês conhecem e sabem os gestos. O forno foi feito para aquecer a comida que foi feita para comer. Jesus, eu sei que foi feito para adorar você. Jesus, Jesus, eu sei que foi feito para adorar você. O lápis foi feito para escrever a palavra que foi feita para se ler. Jesus, eu sei que foi feito para adorar você. Jesus, eu sei que foi feito para adorar você. A roda pra rodar, o canto pra cantar, chicletes para eu mastigar. Nham, 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 nham. A flor para florir, o riso pra sorrir, escova e pasta para escovar os dentes. O forno foi feito pra aquecer a comida que foi feita pra comer. Jesus, eu sei que foi feito para adorar você. Jesus, eu sei que foi feito para adorar você. Jesus, bem alto. Jesus, eu sei que foi feito para adorar você. Olá! Vamos fazer uma grande aventura hoje? Então, os personagens principais da nossa história saíram de Jerusalém, lá da capital de Israel, e foram levados como cativos do Império Persa para uma outra cidade que era a capital do império, chamada Suzã. E lá em Suzã acontecem muitas coisas. Histórias de princesas, de heróis, de mocinhos, de aventuras e muito
muitas reviravoltas. Mas nós vamos voltar para a Igreja Batista do Prado e daqui nós vamos contar essa história. Presta atenção! Hoje eu acordei com essa música. A Bíblia é um livro incrível, um livro muito especial. E é através da Bíblia que a gente aprende mais sobre Jesus. E hoje nós vamos ouvir uma história que tem rei, rainha, vilão, mocinho, que tem reviravoltas. É uma história incrível que está lá no Antigo Testamento, no livro de Esther. Este livro a gente não sabe quem que escreveu, mas ele foi escrito na época em que existia um grande reinado, um reinado que atravessava toda a Europa. E aqui, e também ia para a Ásia. Então aqui a gente pode ter na imagem uma ideia desse reinado, que era o reinado persa. E a história acontece com uma família e com um povo que é retirado da sua terra, o povo de Israel, e é levado lá para Suzã, que era uma das cidades principais desse império. Lá existia um rei poderosíssimo. Imagina você dominar toda essa região. E lá o nome dele era chamado Xerxes, ou Assuero, porque Xerxes é um nome, depois se vocês procurarem, é um nome muito difícil. Então, eles abreviavam para Assuero, para Xerxes. Na história, você vai aprender como Xerxes. E Xerxes reinou 486 até 465 anos antes de Jesus. E lá, lá no livro de Esther, nós podemos conhecer um pouquinho desse rei. Mas antes de entrar no livro de Esther, quero mostrar para vocês o que existe da cidade que aconteceu na nossa história. Essa é a cidade de Suzã, que depois teve outros nomes, enfim. Mas aqui vocês podem ver as ruínas da cidade. E hoje é um grande sítio arqueológico. E as pessoas visitam para conhecer. E o que era grandioso nessa cidade era justamente o palácio do rei Xerxes. E para a gente ter uma ideia, foi feita uma reconstrução desse palácio, só para você ter uma noção do negócio fantástico, uma coisa grandiosa, era um negócio inimaginável. E aqui nós temos o túmulo, o lugar onde esse rei Xerxes foi colocado ali depois que ele morreu. De um lado está o rei Xerxes e do outro lado o rei Dário, que também foi um rei muito importante. Então, a nossa história acontece lá nessa cidade. E eu quero agradecer o Davi, a Bia e a Dani, que montaram todo o cenário dessa história. Vamos ouvir a história? Era uma vez uma menina órfã, seu nome era Radassa, e ela vivia na cidade de Suzã, a capital do reino da Pérsia. Radassa, que também significa Esther, era muito bonita. Logo nos primeiros anos de vida, Radassa perdeu seus pais e foi criada como filha por seu primo mais velho, Mordecai, um judeu que foi levado de Jerusalém para o exílio por Nabucodonosor, rei da Babilônia. Um dia, o rei Assuero, senhor absoluto de tudo e de todos, fez uma grande festa e, bêbado, queria que a rainha Vasti viesse dançar diante dos seus governadores. Mas a rainha Vasti também estava dando um banquete para as esposas dos governadores. E quando o oficial do rei chegou com um recado, ela disse: não vou dançar para o rei. Mas com isso ela foi deposta do seu cargo. Vasti deixou o palácio e, passado um tempo, o rei ordenou que os oficiais levassem todas as jovens da cidade ao seu palácio. Lá, ele escolheria uma delas para casar e coroá-la como nova rainha. Esther também foi levada, mas antes Mordecai, o seu primo,
pediu a ela para não revelar a ninguém seu verdadeiro nome e a sua origem. No palácio do rei, as jovens foram recebidas por Hegai, que ficou encarregado de cuidar delas. E logo ao primeiro olhar, Esther chamou a atenção dele. Ele providenciou um tratamento de beleza, comida especial e a levou para o melhor aposento do palácio. Todas as jovens passaram por um ano se preparando com tratamentos de beleza antes de serem apresentadas ao rei. Quando chegou a vez de Esther, ela não quis usar nenhuma roupa ou joias caras. Mas mesmo assim, o rei gostou mais de Esther do que de qualquer outra jovem. Então ele colocou nela uma coroa, tornando-a a nova rainha. E ele deu um banquete para todos os seus nobres e oficiais, proclamou feriado nas províncias e distribuiu presentes. Mordecai, primo de Esther, procurou acompanhar a vida da jovem no palácio. Um dia, ao se aproximar dos portões do palácio, Mordecai ouviu 2 oficiais falando em segredo um plano para matar o rei Assuero. Mordecai, então, contou à rainha Esther, que contou ao rei sobre o plano. Depois de investigar e confirmar as informações, os oficiais foram condenados à forca e o rei mandou que se escrevesse no livro de acontecimentos do palácio que Mordecai havia salvado a sua vida. Depois disso, o rei promoveu Amã ao posto mais alto do reino. Todos os oficiais do palácio real curvavam-se diante de Amã, exceto Mordecai, que não se curvava e nem se prostrava diante dele. Amã ficou furioso e planejou matá-lo, mas sabendo quem era o povo de Mordecai, Amã achou que não bastava matá-lo. Procurou então uma forma de exterminar todos os judeus, o povo de Mordecai. E Amã fez um decreto determinando que todo o povo de Mordecai fosse exterminado. Quando essa notícia chegou a Suzã, o povo ficou desesperado. Mordecai rasgou suas vestes, cobriu-se de cinza e saiu pela cidade chorando em alta voz. Quando Esther soube disso, pediu a um de seus servos que fosse conversar com Mordecai. E o servo voltou com o seguinte recado de Mordecai: Esther, somente você pode impedir a crueldade de Amã. Quem sabe não foi para isso que você chegou à posição de rainha, para salvar nosso povo. A princípio, Esther ficou preocupada, pois havia uma lei segundo a qual qualquer pessoa que fosse à presença do rei sem autorização poderia ser punida com a morte. Mas depois, Esther mandou o servo de volta a Mordecai com o seguinte recado: Mordecai, peça a todo o nosso povo que fique sem comer, sem beber e em oração por 3 dias, pois ao final do jejum eu irei, com ou sem permissão, à presença do rei. E Esther disse: se eu tiver que morrer, morrerei. Mas depois, Esther mandou o servo de volta a Mordecai com o seguinte recado: Mordecai, peça ao nosso povo que fique sem comer, sem beber e em oração por 3 dias, pois ao final do jejum eu irei, com ou sem permissão, à presença do rei. Se eu tiver que morrer, morrerei, disse Esther. E assim, Amã convenceu o rei de que os judeus eram um povo que não obedecia às leis do seu reino e, portanto, precisavam ser destruídos. Então essa história linda, né? Ela conta fatos de pessoas simples. Uma menina que foi criada por um primo porque seu pai e sua mãe tinham morrido quando ela era criança. Provavelmente esse primo, o Mordecai, o Mardoqueu, depende da tradução, ele ensinava a Esther desde pequenininha os valores da Bíblia, o ser cristão, o que era ser judeu.
E a Esther cresceu nisso, entendendo, ouvindo, aprendendo com Mordecai. A gente vê na história de Esther que ela era uma pessoa que ouvia muito, que pedia conselhos, uma menina que foi crescendo e se tornou uma jovem muito bonita. E um dia acontece a situação com a rainha Vasti. E eu fiquei pensando, por que esse rei fez essa festa antes dessa situação com a rainha Vasti? Esse rei, ele era tão metido, ele era tão soberbo, ele se sentia dono do mundo, ele se sentia Deus. E esse rei Xerxes, ou rei Assuero, ele queria mostrar para todo mundo, ele fez essa festa para mostrar o que ele tinha de bom, mostrar suas riquezas, mostrar, esnobar. Então a gente conhece um pouquinho da personalidade do rei através do objetivo dessa festa. Então ele queria mostrar para os governadores das 127 províncias que ele tinha, ele queria mostrar o quanto ele era poderoso, o quanto ele era rico. E quando a Vasti se nega a fazer a vontade dele, o que acontece? Ele fica furioso, ninguém pode desobedecer, ninguém pode me contrariar. Então a gente vê um rei egoísta, um rei que só pensava nele também. E essa festa, tinham duas festas acontecendo, uma para a rainha Vasti com as mulheres e outra para os homens. E nessa festa a rainha desagrada o rei, e então é publicado um decreto que o rei abriu um concurso de beleza para escolher a nova rainha. Vocês já pensaram que movimento que deu isso na cidade? Imagina, agora vai ter um concurso para escolher a nova primeira-dama do Brasil. Eu acho que ainda a gente não tem a dimensão disso, mas escolher é como se fosse a Miss Universo. A mulher que vai ser a pessoa mais importante no mundo. Para eles ali, o reino persa era quase o mundo todo. E aí, quem se candidata? Quem é a menina que também se candidata? Esther, que agora já é uma moça bonita, uma moça formosa. E percebam que Deus deu a beleza para Esther com um objetivo. O que Deus te deu de habilidade, que você tem facilidade? Deus te deu com o objetivo de você fazer alguma coisa para o reino dele, alguma coisa para os outros. Nunca é para você fazer como Xerxes, só ficar metido, se achando e falar eu sou bom, ou eu sou a melhor, eu sou a incrivelmente linda. Deus te deu o que você tem de beleza física ou de capacidade de pensar, se você é bom em matemática, se você é bom em desenho, se você é bom em língua portuguesa, em redação, se você é bom em inventar coisas, em criar, em organizar. Eu não sei em que você é bom ou em que você tem facilidade, mas eu sei que isso foi um presente que Deus te deu. E para Esther ele deu o presente da beleza. E nós vemos a Esther entrando para o concurso. E o que Esther fez quando ela entra nesse concurso? Ela faz amizade com as pessoas, ela trata bem as pessoas. Percebam que apesar de ser bonita, Esther era humilde, Esther não era snob, metida. E Esther faz amizade com Haggai, que é o líder lá do concurso, né? E Esther trata bem todas as pessoas e ele percebe essa diferença na Esther. E ele começa a tratar muito bem Esther. E a gente vê que quando Esther, chegou a vez de Esther se apresentar, todas as pessoas, outras meninas, eles podiam ter acesso às joias do palácio. Imagina você entrar num lugar com todas as joias, as roupas, fala assim, escolhe uma para você. E aí Esther falou assim, eu não quero nenhuma joia. Eu vou do jeito que eu estou. E ela já tinha passado um ano se tratando com óleos, com perfumes, com banhos, com alimentação. Então, ela já era bonita.
E com esse tratamento de beleza, ela era ainda mais bonita. E ela se apresenta ao rei do jeito que ela tá. E o que acontece? O rei gosta dessa simplicidade de Esther, dessa coragem de Esther, dessa personalidade de Esther, e ele a coroa rainha. Né? Gostoso, né? Imaginar assim, a rainha Esther ganhando uma coroa. Uau! Incrível, né? Mas, junto com isso, logo depois que Esther é coroada, aparece o nosso vilão, que é o Amã. O Amã se torna a pessoa mais importante do reinado. E o que ele faz? Ele quer que todo mundo se dobre para ele. Quando ele passa, ele quer que as pessoas se ajoelhem, quer que as pessoas façam reverência para ele. Amã, ele tá tão perto do rei Xerxes ou do rei Assuero, que ele pega isso, ele também quer isso para ele também é metido, ele também é arrogante, ele também quer que as pessoas reverenciem. Na verdade, parece que Amã quer ser rei, e ele quase se sente rei, porque ele é o segundo mais importante. Então, a gente começa a conhecer um pouquinho mais de Mordecai, esse tio da Esther. Ele não se curva diante de Amã. Isso começa a fazer com que Amã ficasse furioso. E ele começa a pegar uma raiva. A gente não sabe quanto tempo, né? Que se passou desde que Amã se torna o segundo homem mais importante do reino, até o plano de Amã. Mas Amã começa a pesquisar quem é esse Mordecai que não se dobra. Quem é esse povo de Mordecai a quem ele pertence? Quais são as crenças desse povo? E um dia ele chega para o rei Assuero e fala assim, tem um povo que é o povo judeu, um povo que adora outro Deus, um povo que não segue as suas leis. E ele cria uma situação que o rei fala assim, olha, faça o que você quiser. Aí o Amã fala assim, eu faço com o meu dinheiro, faço questão de pagar uma punição para esse povo, não precisa nem tirar dos cofres do reinado. E Amã cria um decreto. E esse decreto vai exterminar todo o povo, ele marca uma data. Nesse dia, todos os judeus vão ser eliminados. Então, ele cria uma raiva tão grande de Mardoqueu, de Mordecai, que ele não quer matar só Mordecai. Ele quer matar todas as pessoas que lembram o Deus de Mordecai, que lembram a fé cristã. Isso não aconteceu só uma vez na história. A Segunda Guerra Mundial também teve isso. Uma pessoa que se enfureceu contra os judeus e quis exterminar todo o povo judeu. E essa história já acontecia lá naquela época. Então, nós percebemos aí, quando ele publica esse decreto, a gente percebe a atitude de Mordecai. Ele manda um recado para Esther. E ele fala assim, Rainha Esther, existe um decreto que vai exterminar todo o nosso povo. E você é a única que pode nos ajudar. E se você não fizer nada, se você não se posicionar, Deus vai levantar outra pessoa. Então olha a fé de Mordecai. Assim, eu tenho certeza que Deus vai nos livrar. Eu tenho certeza que Deus vai honrar a nossa fé. E talvez seja através de você, mas se você não quiser, Deus vai levantar uma outra pessoa. Agora, será que não é por isso que Deus te tornou rainha? Esse versículo é sensacional, eu gosto muito. Ele fala assim, se você se calar, se você não tiver coragem de se posicionar, Deus pode levantar outras pessoas. Mas talvez foi por isso que Deus te chamou. E aí, Esther entra numa crise. O que eu faço? O que eu faço? O que eu faço? Existia essa lei que se ela entrasse na presença do rei sem ser chamada, ela poderia morrer. Lembra aquela imagem que eu mostrei para vocês da entrada ali? Era a entrada do trono do rei. Então, assim, era um negócio gigantesco. E para entrar na presença do rei tinha todo um protocolo, tinha umas regras, não era qualquer pessoa que podia.
até Esther tinha que obedecer essas regras. E ela estava diante de um dilema: o que eu faço agora? E ela fez uma coisa muito legal. Ela respondeu o recado do tio dela, falando assim: tio, junta todos os judeus de Suzã e das cidades próximas, e a gente vai fazer um jejum de 3 dias. E durante esses 3 dias, todo o povo vai jejuar e vai orar, pedindo para Deus me ajudar a ser ouvida pelo rei e que o rei permita a minha entrada para que eu converse com ele. E eu gosto muito dessa ideia de, antes de tomar uma decisão, orar, falar assim: Deus, me ajuda. Às vezes a gente quer tomar uma decisão muito rápido, a gente quer respostas rápidas, e com Esther a gente pode aprender a importância de orar, de jejuar, de pedir ajuda de Deus, de conversar com outras pessoas. E esse povo judeu que estava espalhado ali em Suzã e em outras cidades, a Bíblia diz que eles se uniram em oração, se uniram em jejum para pedir pela vida de Esther, pela situação de Esther, mas também pela situação do povo. O que será que a Esther vai fazer? Ela manda um recado para Mordecai com a seguinte frase: Mordecai, eu vou na presença do rei. Eu vou na presença do rei. E se eu tiver que morrer, vou morrer. Vou assumir as consequências disso. Então, vamos fazer oração. E aí a gente vai saber o que aconteceu na próxima semana, porque nós vamos fazer em 2 capítulos a história de Esther. Será que ela vai na presença do rei? Será que o rei vai aceitar a conversa o pedido dela? Será? Como que está o coração de Esther? Como é que está o coração desse povo judeu? E eu gostaria de conversar alguns pontos rapidinhos com você sobre isso. A escolha de Esther, ela precisava escolher entre o que ela queria e o bem do outro, o bem de um povo. E muitas vezes a gente precisa ter muita coragem, a gente precisa equilibrar coragem e humildade para conversar com as pessoas, para ouvir. E eu gosto muito de pensar que Deus pode nos ensinar isso. Então, o nosso versículo dessa semana, ele é o Salmo 32:8, que fala que Deus fala: eu vou te instruir, eu vou te ensinar o caminho que você deve seguir. E isso é para nós ainda. Deus também quer nos ajudar nas nossas decisões, nas nossas escolhas. Nem sempre as nossas escolhas são tão grandes, né? Tem um impacto tão grande quanto a de Esther. Mas, com certeza, Deus quer nos ajudar nas nossas escolhas do dia a dia. Que escolha que você tem no seu dia a dia que você pode pedir ajuda para Deus? Então, pense nisso e uma boa semana.